e vamos então fazer o nosso questionário. Se vocês quiserem ficar aí, acho que a gente vai fazer então agora nossos questionários, né? Acho que a Já primeira é. pergunta que a gente. Gente, nos comentários, por favor, façam perguntas. Se vocês tiverem perguntas. Eu acho que eu vou fazer minha primeira pergunta pro Fiore, pro Luiz. O que você achou? O que você. Você esperava alguma coisa diferente? O que. Não, gostei muito, eu joguei RPG acho 2 vezes antes, mas aquele nunca terminava, né? Eu nunca terminei um RPG acho, na vida. Eu achei legal a proposta de fazer esse one shot de um dia só, que é legal. Interessante de ver a interação que fica mais dinâmica, né? Dos personagens com o mundo. Do que ter aquele vai, não vai, sempre dá um erro, né? Quando você vai fazer um RPG com a galera de marcar de se encontrar assim, e Sim. na situação que a gente está hoje em dia, a sessão atual, né? É uma forma bacana de jogar, de se divertir. Perfeito, perfeito. Cadinho perguntou aqui quais as inspirações de vocês. Vocês quem? O que será que esse Cadinho quis dizer com quais as Não expressões de vocês? sabemos, não sabemos. Ah, Ô, Devin, Mas você também acha é que tem esperar de alguma alguém ideia, que cara? usa o nick Cadin, né? Bizarro. né? Isso é estranho, né? Cara, eu gosto muito das minhas inspirações no sentido de que eu tento inventar tudo nos 5 minutos antes de começar a live. Então, isso sempre é bastante interessante que tipo assim, não tá nada certo. E nunca tá nada certo durante a live, porque vocês sempre cagalham tudo. Tipo assim, eu queria fazer com que aparecesse uma aranha. Só que eu tinha programado, porque eu sabia que vocês iam demorar. Então eu falei assim, se eles forem rápidos, e eles chegarem do outro lado e voltarem rápido, do jeito mais óbvio possível, eu vou botar uma aranha no meio do caminho deles pra eles terem uma batalhazinha, sabe, de boinha, só pra eles poderem curtir o que é uma batalha. Só que vocês demoraram tanto e mudaram de caminho, e já eram 9h30, e eu falei, puta que o pariu, esquece a aranha, vai se fuder, vamos acelerar essa merda, vamos se fuder todo mundo. Mika. E vocês, o que vocês fazem aí pra entrar no personagem? O que vocês fazem pra... Bom, bater na nuca do Mikada. Cara, bater na nuca dos meus personagens vai virar regra. Vai virar piada do jogo. Cara, na verdade depende do... Porque, tipo, abrindo pra galera, na verdade a gente recebe um personagem, né, do mestre, com algumas informações básicas. Às vezes a gente fala alguma coisa, a gente dá uma ideia nossa do que a gente espera sobre aquele personagem, e aí ele gera mais informações sobre ele. Mas eu sempre tento buscar qual seria o cerne do personagem, quais seriam as principais características dele. No caso de hoje, eu recebi um druida que era ligado à ciência e à magia. Então, foi por isso que eu tomei essas decisões, tipo, de fazer um cara curioso, um cara que tá sempre atrás de nova informação. E foi por isso também que eu tomei a decisão lá de ir até a escada. Tipo, a escada foi uma informação que chegou do nada, que foi uma percepção minha, e eu acho que, tipo, achei que ia ficar meio vazio para um personagem que gosta tanto da ciência e tá sempre buscando a cultura humana, que é também uma característica do meu personagem. Eu acho que fazia sentido ele ser curioso a ponto de abandonar tudo e buscar por essa escada, entendeu? É uma escada, conforme o mestre falou, é uma escada que ia acima das nuvens. Ele estava acima do que as árvores, do que era o nosso objetivo, as árvores. Então, tipo, achei que seria falha minha não fazer a curiosidade do personagem chegar lá. Ele simplesmente abandonar aquilo lá, já que é uma parada que, tipo, pela cultura deles, não, as informações que acontecem, a trajetória de cada um não é passada de um pro outro, ele não tinha informação de nada. Então ele não saberia realmente aonde daria aquela escada. É um mistério total. E como esse lado científico dele, eu acho que ele deveria ter ido mesmo pela escada. Foi por isso que eu decidi isso. Perfeito. Mais alguém, vocês? Assim, Eu queria... Pode falar, desculpa. Fala aí, Cadinho. Então, o meu personagem também foi meio que dado, e ele basicamente era uma pessoa que adora aventura e quer se superar em tudo aquilo que ele faz. E com essa coisa de ser franzino e tal. Então,
assim, eu tentei entrar o máximo possível nesse quesito por isso que eu, tipo, na hora que eu me recuperei, eu fui correndo em direção à árvore, foi tipo, meio que pela aventura, por chegar logo, pela ânsia de meio que fazer acontecer, entendeu? Ou então, na hora, por exemplo, que eu peguei o machado pra jogar, é porque, tipo, vamos, sabe? Meio que Você com esse recebeu um intuito. coach. Oi? Você recebeu um coach quântico. Tipo isso. Ele é Como coach, assim, ele é coach coach. Você quântico? consegue, você vai! Exatamente, Força entendeu? de Então, vontade. Então, eu um tentei professor ser de assim. crossfit. É. Oi? Tipo, Quê? apesar de eu ser um druida, eu não tinha muito essa pegada da curiosidade ou de tentar usar muito ligado com a natureza, apesar de ser um elfo. Então, eu foquei mais nessa parte mesmo, da Perfeito. aventura, de um pouco impulsivo, talvez. Da hora, da hora. Tipo, da outra vez eu era meio chato, né? Porque eu tava com. Tá aí, ó, é uma coisa legal, que, tipo, as nossas personalidades mudaram, todos nós mudaram da Muito outra diferente. live para essa live. Muito Isso é diferente. bacana, né? E variando. Vocês podem estudar um pouco mais e treinar, né? Fazer. Catinho, quer falar alguma coisa? Não, eu só, tipo, eu tive que mudar um pouquinho a base do meu personagem, porque meu personagem era um cara mais travado a mudanças, entendeu? Ele não gosta muito de mudanças e tanto que no começo eu tentei focar para não ir pela caverna Sim. e depois eu acabei, tipo, optando por não querer ir pela montanha porque eu já conhecia a caverna. Sim. Mas no meio da situação eu acabei tendo que mudar um pouquinho. Mas eu acho que foi de boa. Tipo, a gente teve essa liberdade para brincar com os personagens, para poder falar umas besteiras e tudo mais. Eu acho bacana. Porque apesar de a gente ganhar uns personagens que têm suas qualidades e suas sutilezas, a gente consegue brincar com eles, entendeu? Tipo, de como seria caso alguma coisa fosse diferente, e eu acho que isso é legal, isso é o ponto positivo do RPG em si, entendeu? De a gente poder transpor um pouco o que o personagem é e o que a gente gostaria que ele fosse. Perfeito. Sim. A Lana Blá 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 tá perguntando, a história do jogo vai seguir uma sequência? Então, Alana, para te responder isso, acho que talvez eu seja o melhor para fazer isso. O que acaba acontecendo é o seguinte, toda quarta-feira a gente tem uma live de mais ou menos 1 hora e meia de duração, em que a gente fala sobre um tópico específico. Então, nós começamos criando o mapa do mundo, depois nós falamos sobre os humanos, e como é que eles eram, a física deles, né, a aparência deles, e como é que eles tinham algum tipo de casa, tudo mais. Na semana seguinte, a gente fez uma live que era sobre a história e a cultura dos humanos. Essa semana, a gente seguiu essa mesma sequência, só que para os elfos. E agora a gente está fazendo todo domingo, então quarta-feiras tem live, né, de 1 hora e meia de oração, falando sobre a parte mais Explicação do mundo, né? explicação do mundo. E domingo a gente meio que traz esse mundo para a realidade, que foi o que você viu hoje. Em que a gente brincou com uma coisa que a gente criou quarta-feira, a gente hoje mostrou como é que isso acontece na realidade. E a gente vai continuar fazendo isso por pelo menos mais umas 2 ou 3 semanas no mínimo. Acho que umas 4 ou 5, na verdade. Em que a gente vai falar sobre as outras raças, por exemplo, os orcs. E cada semana a gente vai trazer uma história sobre orcs, sobre dríades, sobre anão, e assim por diante. Depois que a gente chegar em tudo isso, a gente está vendo ainda como é que a gente vai fazer, mas o nosso objetivo é fazer uma campanha de longa duração, em que quem quiser participar, a gente vai e faz uma campanha de grande duração, que vai ser vários e vários capítulos com a mesma história, e vai ser acontecer na atualidade, em que o que vai acontecer vai ser que com uma história, né, que esses personagens eles vão passar pelo mundo inteiro de algum jeito ou de outro, e essas histórias que vocês estão escutando semana a semana vão se tornar realidade, do tipo, vocês vão escutar a expressão com o cu na mão. Essa expressão vai ser vinda dos elfos, mas já chegou nos humanos por causa de alguma outra coisa, e aí você vai escutar num bar um orc falando isso, por exemplo, ou seja lá qual for a invenção que vai acontecer. E eu acho que é interessante, né, essa brincadeira que a gente faz de mudar um pouquinho o mundo todas as semanas. E é assim que a gente está pensando em seguir.
Nenhuma história Ou tem então, por ligação exemplo, direta com a esse outra, grupo mas... de elfos ficaram conhecidos por ser extremamente desbravadores e, pô, terem ido por um lado da montanha, voltado por outro, e ninguém nunca ter feito isso. Sim. Sei lá, quebradores de paradigma. Ou então, tipo, eu comi a florzinha e fiquei com alguma sequela qualquer. Sim, exatamente. E aí isso influencia para o futuro. Ah, Maneiro. Vocês se baseiam em filmes para criar as histórias? Não. Basicamente, toda semana, como uma história completamente diferente, a gente usa o que a gente cria na quarta-feira como base, e depois eu vou e faço uma história específica para que ela tenha começo, meio e fim. Ela precisa ter sempre um começo, né? Todo mundo se reunindo e tendo o mesmo objetivo, e um fim que está todo mundo saindo com algum tipo de conquista, seja qual ela for. Semana passada foi a união entre os homens e humanos. E essa fez uma puta diferença na história. Semana que vem talvez tenha a mesma característica de fazer uma puta diferença dentro do mundo. Mas assim, o mundo é criado, assim, falar que é tudo da nossa cabeça é meio foda, né? Porque Não. tudo é A gente, inspiração de tudo quanto é lugar. óbvio, mas não é de um filme, não é de um filme nem nada. Tipo assim, tudo que eu Não já é uma vi coisa de. específica, mas Não. é um detalhe daqui, um detalhe daqui, um detalhe daqui, um detalhe daqui, e aí Sim. vira um quebra-cabeça que é isso aí. Tipo assim, mas eu não sei te dizer onde é que eu tirei a história dessas plantas, dessas frutas. Literalmente, foi 5 minutos antes de você. Eu sabia que tinha umas frutas e tinha nuvem. Aí quando vocês conseguiram pegar as frutas, eu pensei, cara, como é que eu vou ter que fazer essa fruta? Qual é a aparência dessa fruta? Eu sonhei que era isso. Entendeu? Tipo assim, eu inventei que era isso na Não, hora, isso sim, porque... o one shot sim, mas eu tô falando do mundo como um todo. Ah, tá, sim. O mundo a gente vai tirando de tipo Tolkien, a gente vai tirando de D&D mesmo, a gente vai tirando de tipo Critical Role, quem assiste aí é super legal, é uma história de D&D que eu tiro algumas referências legais de cada um. E a gente vai tirando, acho que é interessante. Mais alguém tem alguma pergunta interessante? Senão Eu tenho uma pergunta para a galera que jogou e pro chat também. Vocês sentem falta de batalha? Tipo, vocês acham que é uma coisa que assim, faz muita Cara, falta? Qual a opinião de vocês assim, sobre isso? eu acho que não, cara. Sinceramente, eu gosto muito da forma como está sendo levado. Porque, tipo, eu acho que a batalha do D&D, ela é divertida, mas às vezes ela pode ser muito confusa. E a história, no final de tudo, o D&D não é sobre batalhas, é sobre história, é sobre momentos épicos e passagens que marcam a história do final. Então, tipo, às vezes um diálogo e uma troca de ideia, às vezes uma ação no D&D é muito, muito mais relevante do que qualquer batalha. Então, eu acho muito da hora essa interação. Eu acho que o D&D é você entrar no personagem e conseguir criar o personagem em cima de uma base. Você recebe um personagem, por exemplo, que é egoísta, que só pensa em dinheiro, e a partir daí você cria esse personagem, faz ele começar a ganhar, você cria a aparência dele, você cria os pensamentos básicos dele, você pode brincar dessas paradas, entendeu? Então, eu acho que a batalha é só um pedaço na parada, tá ligado? Por mais que seja legal, não é realmente o ponto final. Não, tô com você 100%. Sim. Com você. Vocês pretendem colocar monstros do tipo Lovecraft? Você tá falando do eu não consigo pronunciar aquele bicho. Cthulhu. Cthulhu. Então, eu acho que sim, só que a gente ainda tá focado muito em pessoas, a gente tá jogando com pessoas tipo o Fiore, ele falou, acho que é a segunda vez que ele joga, terceira vez, né? Isso. E você já jogou tipo extensivamente com batalhas e tudo mais, ou... Não. Pois Não. é muito difícil você fazer uma batalha muito épica sem eu colocar muitas regras por trás, sabe? Assim, para vocês que estão assistindo vai ser limpo, mas para eles vai ser extremamente pesado, porque você tem que criar um personagem nível 10, por exemplo, para ter uma batalha épica, é um personagem nível 10 com 60 magias, 40 habilidades. Se eles forem criar, eles têm que saber o que eles estão fazendo. Se eu for criar, eu tenho que criar 4 personagens diferentes, botar uma história por trás de todo mundo, e é muito, muito pesado. Então, tipo assim, na campanha, isso vai acabar acontecendo sim. Nos one-shots vai ser um pouco menos, porque é muito pesado fazer isso para eles e para mim. Mas assim, cara, a impressão que eu tenho de RPG de Lovecraft, pelo que eu já vi,
é que não é necessariamente você lutar contra um monstro gigante, mas assim a temática meio terror, meio demônio, meio possessão do universo. Então você acaba tendo personagens nível 1 bundões, entendeu? Indo atrás de respostas e isso. Você não precisa de superpoderes para matar o Cthulhu gigante. Você precisa lidar com o demônio, Tá. invadindo na... Principalmente nessa temática Lovecraft, é algo muito mais mental, é uma batalha muito espiritual do que algo realmente você atirando em alguma coisa. O objetivo meio que do Lovecraft mais é impedir que a coisa aconteça, porque se acontecer não tem como resolver, entendeu? Exatamente. Tipo, é muito mais você lutando contra demônios internos, medos da infância, por exemplo, do que algo pegando um arco, uma flecha ou uma besta e atirando em alguém. Entendi. Eu tinha entendido errado, desculpa. O único problema de fazer... Fala. Uma coisa assim que a gente está com a ideia no momento é tipo, conforme a gente vai montando é porque não chegou nesse momento ainda nas lives, mas é linkar todo mundo, todas as civilizações e cidades e fazer com que elas estejam dependentes e precisem se ajudar em prol de um bem maior. Esse bem maior não vai ser provavelmente um Cthulhu vindo à Terra, mas assim, todo mundo vai ter que se unir para fazer aquilo acontecer. Ou não acontecer. Sim. Entendeu? Então, tipo, a nossa ideia, por enquanto, é migrar para isso, mas tem que ser montado. Então, né, Gabriel? Sim, concordo 100%. E nas one shots, se a gente quiser falar sobre um tema mais espiritual, eu acho que cabe a personagens com características espirituais. Então, pode ser que a gente faça um one shot em que a gente tenha personagens que tenham essa característica espiritual por trás, ou que tenha alguma história espiritual por trás, mas que faça sentido, porque normalmente essas histórias elas são completamente sem link com o mundo. Tipo assim, como é que eu posso dizer? Às vezes que eu já vi, que não foram muitas, você tem um one shot que é só sobre isso dentro de um 1940, você tem um warehouse em que você tem um monte de pessoas que estão querendo salvar um mistério lá das contas não sei o quê. E tem essa pegada, né, de Lovecraft, cacete. Lovecraft é muito pós-guerra, né, pelo que eu já vi. Pois é, eu sempre vejo com essa pegada. E pra sempre pegada de pós-guerra, com pessoas que já são traumatizadas, com a pegada muito mais detetive, você tem que entender, e aí você às vezes se coloca, que nem tá acontecendo do Jovem Nerd. Eles estão colocando duas pegadas, um cara muito religioso e um cara que é ateu pra ficar ali naquele... Então você coloca duas frentes que vão se combater, mas que fazem parte do mesmo grupo pra chegar no mesmo objetivo. Sim. Essa é a pegada bem do Lovecraft, pra você fazer realmente... É um jogo muito mental, não é um jogo tão batalha. Esse é o problema do Lovecraft. Então, mas não deixa de ser um pouco o que a gente faz, né? Quer dizer, vocês tinham pessoas diferentes agora tentando completar o objetivo, só não tinha a parte espiritual por trás. Mas aí isso... Então, mas a pegada do D&D, ele é muito menos... Lovecraft, você chega você já tem uma aura em cima do Lovecraft, você tem que estar sendo carregado e, tipo, qualquer coisa que você vê, isso já te assusta, é um jogo mental, realmente. E o D&D é muito mais, tipo, vamos lá, é um bagulho muito mais épico, entendeu? Sim. O D&D. O Lovecraft é pesado, é denso, entendeu? A gente pode até botar isso em alguma história, mas não vai ser, tipo, a visão básica do mundo. Podemos até fazer one-shots excluindo o mundo, tipo assim, vamos fazer um one-shot sobre isso só porque é divertido? Sim. Mas não necessariamente a gente vai estar colocando isso dentro do coisa. Nada impede do D&D criar essas paradas. Você pode... que a lenda do monstro XYZ do local ABC. E aí você cria toda essa aura, faz o jogo acontecer e cria a origem da lenda, por exemplo. Isso vai ficar legal, pode ser algo aterrorizante, que no futuro, mas tipo assim, não tem uma continuidade, vai virar uma lenda. Entendeu? Sim, concordo completamente. Concordo completamente. Vocês têm a ideia de transformar em teoria em livro? A princípio, não. A gente tem ideia de transformar em outros canais e fazer algumas coisas baseadas nesse mundo. Mas, por enquanto, transformar em livro, acho que não. Acho que a gente deixa isso mais pra frente. Se alguém quiser escrever o livro. Me mandou um e-mail ontem, inclusive. Quem? A Disney.
É. Para falar, começar a tratar negociando os milhões aqui. Tá complicado. Eles querem nossa leva de seguidores gigantesca e tal. É complicado. A gente não gosta muito disso não, desse corporativismo, mas acho que é isso então, gente. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, a gente vai ver se a gente faz isso no próximo domingo também. E vamos ver se a gente consegue trazer mais lives aí para vocês à medida que as coisas forem mudando. Talvez fazer com que vocês sejam os mestres de jogos de vocês. Não sei. A gente pode ir conversando e a gente vai evoluindo essas ideias aí junto com todo mundo. Muito obrigado aí vocês por terem vindo, Fiore, no caso Luiz, Cadim, Guilherme, Matheus. Vamos fazer fotinho de despedida? Vamos. Deixa eu ligar aqui então. Quem que vai fazer? Ué, o print tem que ser você. Ou também precisa, eu pego depois do frame. Eu já tô pegando. Pera aí. Vai, todo mundo sorrindo. 1, 2, 3 e... Pronto. Acho que foi. De novo. 1, 2, 3 e... Acho que foi. Acho que foi. Muito obrigado, gente. Então, boa noite aí. Espero que vocês tenham curtido e até amanhã. Até quarta-feira, que vai ser então nossa live sobre elfos, a parte cultural, a história dos elfos. Espero vocês aqui na Twitch de novo e YouTube sempre. E Instagram. Mas a gente bota isso na descrição, sei lá. Beijundos. Tchau, gente. Valeu. Falou, gente. Falou, galera.